O Kleber, é aquilo que a gente comentava, Elias Cabrini Russo, quando o Kleber Xavier foi contratado, né? Será que ele tem casca? Será que ele tem realmente bagagem necessária para aguentar a pressão de um time grande quando os resultados não vierem, né? Porque se as coisas estão andando bem, você coloca lá qualquer um, o cara dá continuidade, segue a vida e as coisas caminham bem. Quando você precisa ter atitude, quando você precisa ter um líder que consiga fazer diferente do que o normal, né? Aí que você realmente conhece o profissional. E é justamente esse momento que estamos vivendo, que estamos passando, né? É preciso ter um treinador agora de verdade. Não dá para ter um estagiário, né? Com o máximo respeito aos estagiários, mas que estão começando ali, né? A sua caminhada profissional naquele cargo, naquela função, e é o caso do Kleber Xavier. Então agora ele vai precisar se mostrar um grande treinador, Elias, porque se ele for somente um auxiliar, ele não vai dar conta do recado. Então é um momento de preocupação. A sequência do Santos, ela é muito delicada, Elias, porque temos nada mais, nada menos pela frente, Elias, dos próximos 4 jogos do Santos, que são os 4 jogos antes da pausa para o Mundial de Clubes. Nós temos 3 jogos fora de casa e apenas um jogo em casa, Elias. E esse jogo em casa é contra o Botafogo do Rio de Janeiro, que hoje é o melhor elenco, é um time melhor que o nosso. O Santos pega os 2 próximos jogos fora de casa, Corinthians e Vitória da Bahia, Neoquímica Arena e Barradão. Depois, Botafogo, Vila Belmiro, possivelmente o retorno do Neymar. E por fim, Fortaleza de Vojvoda no Castelão. Então são 12 pontos, Elias, dificílimos para o Santos pela frente. Um time que tem apenas 5 pontos ganhos de 24 pontos disputados, Elias Russo. Não, Marco, uma sequência muito difícil, né? E o Santos, se tivesse ganhado esse jogo de ontem, ia com um pouco mais de moral para o clássico contra o Corinthians. Então, o presidente até falou sobre isso, né? É um jogo que pode mudar a situação do time na tabela. Mas será que o torcedor do Santos confia que esse time vai chegar no Itaquerão, ali na Neoquímica Arena, e vai conseguir fazer um bom jogo contra o Corinthians, diante de tudo que a gente viu até agora? Então, a gente vê o Vitória, por exemplo, outro time que a gente sabe das limitações, mas o Carpini consegue extrair muita coisa desse time, principalmente jogando dentro de casa, Marcão, como foi no jogo contra o Vasco, com um jogador a menos. O Vasco também é outro time que eu acredito que vai brigar lá embaixo, mas um time que brigou, né? Mesmo com um a menos, acabou saiu perdendo de 1-0 e virou o jogo. E é um time que vem fazendo pontos dentro de casa, diferente do Santos, que não faz nem em casa e fora pior ainda. Então, uma sequência complicada. Aí depois, quando voltar dessa parada do Campeonato Mundial de Clubes aí, a sequência é pior ainda e a gente vê um time completamente desorganizado em campo. Então eu me preocupa demais o que me preocupa no trabalho do Kleber Xavier é isso, que ele não conseguiu achar um time ainda, cara. A gente não vê as mudanças que ele fez ontem, você precisando ganhar um jogo, você não pode querer mudar a partir dos 40 minutos do segundo tempo e fazer aquilo que ele fez, uma bagunça danada, um time completamente desestruturado no meio de campo, na defesa. A sorte é que o Ceará saiu pouco pro ataque, mas às vezes que saiu, acabou quase complicando o Santos. Então a minha preocupação maior é essa, é um treinador que parece que, assim como a diretoria, está perdido, não se encontrou ainda, mesmo com a semana cheia para trabalhar. Então, com essa sequência que a gente tem pela frente, olha, se ganhar do Corinthians, com certeza acho que as coisas mudam completamente para melhor, Marcão. Mas se não conseguir um resultado, se não conseguir pelo menos um empate, aí eu temo demais por essa sequência, que são 3 ou 4 jogos dificílimos, principalmente jogando fora de casa. O Mário Freire, um abraço ao Mário, é membro do canal Varanda Futebol Debate, membro na categoria Alô Varandeiros. Obrigado, Mário, um abraço pra você. O Gabriel Santista mandou um superchat dizendo o seguinte: a evolução é nítida mesmo sem o resultado. Contra o Grêmio já merecia a vitória, não existe mais treinador no Brasil, Kleber Xavier já está ajustando, criticar para a torcida do Santos é sempre mais fácil. Tá aí o registro da opinião do Gabriel. Tá aí, Gabriel, a gente discorda, mas eu respeito demais a sua opinião, eu não consigo ver toda essa evolução. O que eu consigo ver do Kleber, tá, gente, é que o Kleber ontem, no meu entendimento, ele escalou bem o time, acho que o time estava bem escalado. Só que aquele velho negócio, quando joga o Aderlan, a gente pede o Léo Godoy. Quando joga o Léo Godoy, a gente pede o Sherman. Quando joga o Sherman, a gente pede o Aderlan. O problema é que os 3 não funcionam como a gente espera. Ou o Luizão, né? Ou o Luizão.
No meio-campo, quando joga o Rincon, a gente lembra do Schmidt. Quando joga o Schmidt, a gente lembra do Rincon. No meio-campo central, quando joga o Bom Tempo, a gente lembra do Diego Pituca. Quando joga o Pituca, a gente fica louco pedindo aqui o Gabriel Bom Tempo. Então, a verdade é essa. O time estava bem escalado ontem, entende? Só que o que eu questiono sobre o trabalho do Kleber Xavier foi que o time não evoluiu nada. A verdade é essa. Não tivemos nada de evolução. Aí me permita discordar de você, meu amigo Varandeiro. Porque, Elias, lembrando da entrevista coletiva de apresentação do treinador Kleber Xavier, vamos lá. Ele disse que gostaria de ver um time marcando em linhas altas. O Santos não consegue marcar em linhas altas. Pelo contrário, né, o Santos fisicamente não consegue fazer isso. A gente percebe isso. Outra coisa que ele disse, que não gosta de jogo longo, né, de bola longa, ligação direta. É o que mais vimos ontem, né? Sobre o meio-campo, que ele diz, né, que tem que ter um meio-campo ali, um meio-campo mais envolvente, também não temos visto isso. Então, tudo aquilo que ele falou na entrevista coletiva de apresentação não é o que estamos vendo. É por isso que estamos questionando, né, Russo? Ontem foram N cruzamentos, né? Foram 9 escanteios do Santos, todos mal cobrados, entende? Então, tudo aquilo que o Kleber Xavier mostrou de cartão de visita, estamos vendo ao contrário. Eu acho que a única coisa que eu pontuo como positivo, Elias, eu acho que ele escolhe as peças certas. Agora, olhando a evolução do trabalho, sinceramente, eu vejo pouquíssima evolução, para não dizer nada, viu, Russo? Eu também vejo dessa forma, Marcão. Acho que ele é um cara até bem intencionado, um cara inteligente, mas pelo menos nesses 3 jogos que ele dirigiu o Santos, eu não vi ele colocar em prática. Eu concordo com você que ele escala bem, mas parece o Caixinha também, parece o Carille. Na hora de fazer as mudanças, demora demais, enxerga de forma errada. Ontem, por exemplo, eu acho que ele não deveria ter colocado o Verón entre os relacionados. Ele falou na coletiva de apresentação que gosta muito de trabalhar com a base. A gente está vendo ele tirando muitos meninos ali, como o JP Sherman também. E ontem poderia estar... A gente vê que o Tiquinho não funciona em alguns momentos. O David Washington da mesma forma. Cara, você tem o Lucas Meirelles fazendo gol pra caramba na base. Tenta, cara, faz alguma coisa diferente. O momento é de achar o time certo, alguém que faça gol, porque nesse time ninguém faz, ninguém chuta, ninguém acerta um chute no gol, cara. Quando acerta é raspando a trave, é por cima do goleiro ali, e no gol mesmo, pra ver. A gente tem visto poucos goleiros adversários do Santos trabalhando, e ontem não foi diferente. O Fernando Miguel trabalhou muito pouco com relação ao que o Brazão fez. Então o que eu vejo é isso, precisa de mais treinamento de finalização, precisa mais treinamento de bola parada, como você falou, escanteio sempre mal cobrado, falta sempre chuveirinho na área ali, não tem, sabe, uma jogada de você tocar para alguém do lado para depois cruzar na área. O que a gente vê é um time completamente desorganizado. Então a minha preocupação é essa. Eu acho que o Kleber tem boas intenções, é um cara inteligente, mas até aqui eu não sei se é o elenco que não ajuda também, mas eu não vi quase nada de evolução. É difícil. Ele parece um cara inteligente, isso aí não resta dúvida. Mas evolução muito pouca até aqui. O Gabriel Santista mandou mais um superchat. Um abraço, obrigado, Gabriel. Valeu, Marcão, tamo junto. Vamos ganhar domingo e vamos sair dessa. Discordar faz parte. Abraços. Tá aí o nosso amigo Gabriel Santista. Quero pegar aqui a opinião também do Mr. Jersey. Santos na Real, um abraço ao Jersey. Não consigo ver esse time com esse elenco e técnico ganhando de nenhum time da Série A. Tá dizendo aqui o Mr. Jersey. O Santos parece aquele jogo de criança, né? Aquele jogo de criança que você fica lá empurrando a bola pro gol, né? No grito, né? Assoprando. Parece isso, cara. É verdade. Porque você vê o time do Santos jogar, o Soteldo pega na bola, né? O cara já sabe que dele não vai sair o gol. Ele pode dar até uma assistência. A jogada pode sair dos pés dele, mas gol do Soteldo não vai sair. Aí você vê o Tassiano. Nada acontece com o Tassiano. O Roleiser é o mais esforçado deles, tá? Eu até vou parar de brincar com o Roleiser aqui, Elias, porque é injusto, tá? É injusto, tá? Diante de um time de tanto pereba, né? Eu brinco aqui que o Roleiser na rede social é o Messi, mas... E é verdade, né? Na rede social ele é o Messi. Agora, Elias, diante de tantos jogadores ruins como o Santos tem demonstrado ter, o Roleiser é um dos poucos que ainda, quando pega na bola, o torcedor tem a sensação que pode sair algo. O Tiquinho Soares, jogador que sofre tecnicamente, está provado aí jogo a jogo. David Washington, uma preguiça, uma nhaca danada. O Verón ontem até tentou ali, né? O lance do David Washington sai dos pés do Gabriel Verón, né?
sai dos pés do Gabriel Veron, mas é outro jogador que já deveria estar fora desse elenco. Então tá difícil, cara. Tá muito complicado ser torcedor do Santos Futebol Clube. Tá muito complicado. E o nosso amigo Varandeiro falou o seguinte, que o Santos ganha domingo do Corinthians. Russo, eu sou um dos mais otimistas. Você também é um cara super otimista quando se fala de Santos, né? É difícil imaginar que o Santos vai chegar na Neoquímica Arena e vencer o Corinthians, né, Russo? Futebol permite tudo. Eu já vi muitas zebras, Russo. Mas olhando... Porque o Corinthians perdeu a última partida aí do Mirassol, mas é diferente, né? É diferente a questão do Corinthians. O Corinthians é campeão paulista, já mostrou que tem potencial para vencer jogos. O Santos não. O Santos tá empatando com o CRB, o Santos tá empatando com todo mundo aí, não consegue vencer ninguém. Então, eu estarei lá, Elias Cabrini Russo na Neoquímica Arena, vou torcer demais pro Peixe, espero que o Santos ganhe. Agora é difícil apostar nessa vitória do Santos domingo, viu? Eu também penso assim, Marcão, é difícil, é o que você falou, futebol, você vê muitas surpresas, né? Times que você não imagina que vão conseguir uma vitória ou um empate, acaba indo na casa do adversário, se superando. E a nossa fase hoje é muito, muito diferente do que o Corinthians vive. É um time que tem muita cobrança do torcedor, mas é o que você falou, acabou de ser campeão paulista, é um time que todo ano ou tá na Libertadores ou tá pelo menos na Sul-Americana, uma vez ou outra briga, nos últimos anos tem brigado contra o rebaixamento no começo do campeonato, mas em algum momento se supera, faz alguma contratação ou outra, o time acaba indo para a primeira página do campeonato. E o Santos há muito tempo a gente não vê isso, cara, é sempre brigando contra o rebaixamento. Você não tem... Há quanto tempo a gente não disputa uma Libertadores, uma Copa Sul-Americana? E, pô, para um time do tamanho do Santos é muito pouco. Então, eu fico sempre com a esperança de que o Santos consiga ir na Arena. Acho que a diferença técnica não é tão grande se você analisar os elencos, mas o Corinthians tem uma história dentro da casa deles ali que é difícil perder, e o Santos com o emocional parece que sempre abalado, é complicado. Vou torcer demais, sempre torcendo demais para que o Santos vença, mas eu sinceramente não tenho essa esperança de que o Santos vai sair com os 3 pontos de lá, não.